Meu genro me presenteou com um celular de última geração no Natal. Mostrei o aparelho para minha sobrinha. Ela trabalha como perita digital. Mexeu naquilo por 3 minutos e empalideceu. Murmurou: "Tia, isso aqui não é presente." Achei exagero dela. Mas 19 dias depois, eu entendi o tamanho do buraco em que me jogaram. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, porque essa história vai te deixar sem chão. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha acabado de coar café, aquele cheiro bom tomando conta da cozinha, o radinho ligado no noticiário. Minha rotina de sempre. 62 anos de vida, 38 de casada até o Geraldo partir, uma filha criada, 2 netos que são minha razão de acordar. Eu achava que já tinha visto de tudo. O celular tocou. Número com DDD de São Paulo. Atendi achando que era engano. Dona Jurema Aparecida dos Santos? Sou eu. Aqui é do banco, setor de renegociação. A senhora está ciente de que a parcela do seu empréstimo venceu há 8 dias? Eu ri, juro. Ri alto, achando que era trote. Moço, eu não tenho empréstimo nenhum. Nunca peguei dinheiro em banco na minha vida. Silêncio do outro lado. Depois ele leu. Meu CPF, meu endereço completo, nome da minha mãe, Dona Cecília, que Deus a tenha, tudo certo. E aí veio o valor. 47 mil reais. Minha mão começou a tremer. O celular quase escapou. Sentei na cadeira da cozinha, aquela de plástico que range, e minha perna ficou bamba feito gelatina. Isso é golpe, eu disse, mas minha voz já não tinha mais certeza. O atendente explicou que o empréstimo foi feito por aplicativo, com reconhecimento facial, que tinha biometria, que tinha assinatura digital. Eu desliguei antes de ele terminar. Fiquei olhando para o nada, com o café esfriando na caneca. E aí, meu olhar caiu nele. O celular novo, aquele de última geração, que o Vinícius me deu no Natal. Ainda estava com a capinha protetora que veio de brinde. Uma capinha barata, dessas de camelô, num aparelho que custa 6 mil reais. Na hora eu achei estranho. Presente caro, acessório ordinário. Mas engoli. Eu sempre engulo. Essa é a minha fraqueza. Engolir para não criar caso. Aceitar para não perder a paz. Só que a paz já tinha ido embora, e eu nem percebi quando. 19 dias antes, minha sobrinha Patrícia tinha sentado aqui nessa mesma cozinha. Ela é perita digital, trabalha na Polícia Civil. Pediu para ver o celular, só por curiosidade. Mexeu, fuçou, fez cara feia e soltou. Tia, isso aqui não é presente. Eu pedi para ela deixar quieto. Disse que não queria confusão com a Renata, minha filha. Que genro e sogra sempre têm essas rusgas, que eu não ia estragar o Natal por paranoia. Patrícia foi embora calada. Mas antes, ela me olhou de um jeito que agora entendo. Era pena. Ela sabia que eu ia cair. E eu caí. Naquela quinta-feira, sozinha na cozinha, com o peito apertado e gosto de fel na boca, eu encarei o celular em cima da mesa. Aquele objeto bonito, brilhante, moderno, um presente de Natal. Do meu genro. Pro meu próprio nome ir parar numa dívida que eu nunca pedi. Eu não queria desconfiar da minha família. Eu só queria continuar sendo avó em paz, tomando café de manhã, vendo novela à noite. Mas aquele aparelho guardava um segredo, e minha sobrinha tinha visto. O que será que ela descobriu em apenas 3 minutos? Deixa eu voltar 19 dias. Natal. A noite que mudou tudo, só que eu ainda não sabia. Minha casa estava enfeitada do jeito de sempre. Pisca-pisca antigo, daqueles que o Geraldo comprou em 2003. Metade das lâmpadas já queimadas. Toalha de mesa vermelha, a que minha mãe bordou. Rabanada no forno, peru temperado desde a véspera, farofa com bacon do jeito que meus netos gostam. Natal de pobre é assim, simples, mas feito com mão. A Renata chegou às 8 da noite com o Vinícius e as crianças. Meus netos, Pedro de 9 anos, Lívia de 6, vieram correndo me abraçar. Aquele cheiro de shampoo infantil, de roupa limpa, de vida nova. Eu apertei os dois no peito e pensei, isso aqui vale tudo. Mas tinha alguma coisa errada. Vinícius entrou sorrindo. E isso, por si só, já era estranho. Em 8 anos de casado com minha filha,
Ele nunca foi de sorrir para mim. Sempre foi educado, cumprimentava, sentava no canto, mexia no celular, distante. Eu já tinha aceitado. Genro é assim, não é filho, não tem obrigação de gostar da sogra. Só que naquela noite ele estava diferente. Me elogiou o cabelo. Eu nem tinha ido no salão. Pediu repetição da farofa. Perguntou da minha pressão, do joelho que dói quando chove. Ficou do meu lado na cozinha lavando louça enquanto eu guardava as sobras. Meu estômago revirou de leve. Não de doença, de desconfiança. Eu olhei para Renata, buscando explicação. Ela estava quieta, arrumava a mesa, ajeitava os pratos, mas não olhava para o marido. Nem uma vez. E quando ele falava, ela mordia o lábio. Aquele tique que ela tem desde criança quando segura choro. Quis perguntar: filha, tá tudo bem? Não perguntei, porque era Natal. Porque eu queria acreditar. No fim da noite, quando as crianças já tinham dormido no sofá, Vinícius tirou uma caixa de dentro da mochila. Embrulho bonito, papel dourado. Me entregou com as 2 mãos. Para a senhora, dona Jurema, para fazer chamada de vídeo com as crianças. Abri um celular de última geração. Tela enorme, câmera tripla, caixa lacrada. R$ 6.000 no mercado. Eu sei porque vi na propaganda. Vinícius, isso é demais. Não precisava. Ele deu de ombros. A senhora merece. Eu agradeci, abracei, até me emocionei. Mas quando fui guardar a caixa, reparei num detalhe. O selo de lacre tinha uma bolha de ar, pequenininha, quase invisível. Como se alguém tivesse descolado e colado de novo. Engoli a observação. Mais tarde, quando eles foram embora, eu fiquei na varanda vendo o carro sumir na esquina. A Renata acenou pelo vidro, mas não sorriu. Eu entrei, tranquei a porta e sentei no sofá com a caixa no colo. Fiquei ali no escuro, com o pisca-pisca piscando torto na parede. Alguma coisa em mim sabia. Esse presente era pesado demais. Esse sorriso era ensaiado demais. Esse silêncio da minha filha dizia mais do que qualquer palavra. Eu não queria brigar. Eu só queria que minha família fosse de verdade, não esse teatro que eu fingia não ver. Na manhã seguinte, liguei o celular. Achei lindo, moderno, fácil de mexer. E comecei a usar. Sem saber que, cada vez que eu olhava para a tela, alguém estava olhando de volta. Por que minha filha não conseguia encarar o próprio marido? 2 dias depois do Natal, minha sobrinha Patrícia apareceu sem avisar. Ela faz isso às vezes. Passa aqui depois do plantão, toma um café, desabafa da vida. Patrícia tem 29 anos, é filha da minha irmã Neide, que mora em Goiânia e liga pouco, então meio que adotei a menina. Quando ela passou no concurso da Polícia Civil, fui eu que comprei o terno da posse. Quando terminou o noivado ano passado, foi no meu sofá que ela chorou. Naquele dia, ela chegou com cara de cansada, olheira funda, cabelo preso de qualquer jeito. Sentou na cozinha enquanto eu esquentava o resto da rabanada. Tia, cadê o celular que o Vinícius te deu? Mostrei, toda orgulhosa. Tava até com capinha nova, uma que eu comprei na loja de R$ 1,99, porque aquela que veio junto era feia demais. Patrícia pegou o aparelho, pediu minha senha e começou a fuçar. Eu fiquei do lado, secando a louça, sem entender muito. Ela mexia rápido, abria telas que eu nem sabia que existiam. Configurações, aplicativos, processos em segundo plano. 3 minutos. Foi o tempo que levou. Ela parou. A mão ficou parada no ar e a cor sumiu do rosto dela. Tia, isso aqui não é presente. Minha barriga gelou. Larguei o pano de prato. Como assim? Patrícia me mostrou a tela. Tinha um aplicativo rodando escondido, sem ícone, sem nome visível. Só aparecia na lista de processos ativos. Isso aqui está capturando sua biometria facial. Toda vez que a senhora desbloqueia o celular olhando para a tela, ele registra. E tem mais. Esse aparelho está vinculado a contas que não são suas. Eu não entendi direito. Biometria? Contas? Ela tentou explicar. Alguém configurou o celular antes de me dar. Colocou um programa que tira foto do meu rosto sem eu perceber. E essas fotos vão para algum lugar. Mas para quê? Perguntei, com a voz fina.
Patrícia me olhou com aquele jeito sério que ela tem quando atende ocorrência grave. Para usar sua cara, tia, para fazer coisa em seu nome. O silêncio ficou pesado. Eu ouvia o relógio da sala batendo. Tum, tum, tum. Minha primeira reação foi negar. Patrícia, você tá exagerando. O Vinícius é metido, mas não é bandido. Isso deve ser coisa de fábrica? Configuração automática? Ela balançou a cabeça. Isso aqui foi instalado de propósito? Não vem de fábrica? Alguém abriu essa caixa, configurou e fechou de novo. Tia, me deixe investigar mais a fundo. Eu devia ter deixado, mas pensei na Renata, pensei nos meus netos. Pensei na ceia de Natal, no abraço do Pedro, no sorriso da Lívia. Pensei em tudo que eu podia perder se comprasse essa briga. Deixa quieto, Patrícia. Não quero confusão. Ela ficou em silêncio. Guardou o celular na minha mão, pegou a bolsa e foi embora. Na porta, ainda olhou para trás. Tinha pena no olho dela. E decepção. Eu fiquei parada na cozinha com o celular na mão. Aquele troço bonito, pesado, cheio de segredo. Eu sei que errei. Sei que devia ter escutado. Mas a gente que é mãe tem essa fraqueza. Prefere engolir vidro a ver a família rachar. Passei o resto da tarde fingindo que aquela conversa não tinha acontecido. E continuei usando o celular. Tirando foto, fazendo chamada de vídeo, desbloqueando com o rosto várias vezes por dia, alimentando a armadilha sem saber. Que tipo de conta estava vinculada àquele aparelho? E em nome de quem? Eu não dormi naquela noite. Fiquei girando na cama, suando frio, com a ligação do banco repetindo na cabeça. 47 mil reais. Reconhecimento facial. Assinatura digital. Às 6 da manhã, desisti de fingir que ia dormir. Levantei, tomei meu remédio de pressão com meio copo de água e fiquei sentada na beira da cama, esperando o banco abrir. Às 10 em ponto, eu estava na fila da agência. Tinha cheiro de ar-condicionado gelado e desespero. Uma senhora na minha frente reclamava de taxa. Um rapaz de boné conferia extrato no caixa eletrônico. Uma mãe tentava acalmar bebê no carrinho. Gente comum. Problema comum. Eu me perguntei se alguém ali também estava descobrindo que a vida tinha virado do avesso. Quando chamaram minha senha, minhas pernas tremeram. Sentei na frente do gerente, um homem novo, de óculos, com cara de quem já ouviu todo tipo de história. Dona Jurema, a senhora fez 3 empréstimos com a gente nos últimos 40 dias. 3. Meu corpo inteiro ficou frio. Ele virou a tela do computador para mim. Os números estavam ali, preto no branco. Um de 47 mil, um de 62 mil, um de 75 mil. Total, 184 mil reais. Minha visão escureceu nas bordas. Agarrei a beira da mesa para não cair da cadeira. Eu nunca fiz isso, consegui dizer. Nunca. Nem sei mexer direito em aplicativo. O gerente suspirou. Já tinha visto esse filme antes. Dona Jurema, os empréstimos foram feitos pelo nosso app, com biometria facial e digital. Olha aqui. Ele clicou em alguma coisa e apareceu uma foto na tela. Era eu. Mas o ângulo era estranho. De baixo para cima, como se a câmera estivesse no meu colo, apontada para o meu rosto. E aí eu entendi. Toda vez que eu desbloqueava o celular olhando para a tela, ele tirava foto. Toda vez que eu digitava minha senha, ele registrava. Eu mesma, com minhas próprias mãos, dei tudo o que precisavam. A armadilha era o presente. E eu apertei o gatilho sem saber. Para onde foi o dinheiro? Perguntei, com voz de quem já sabe que não vai gostar da resposta. O gerente consultou a tela. Foi depositado numa conta empresarial. Empresa chamada VS. Consultoria VS. Vinícius Santos, meu genro. O chão sumiu debaixo de mim. Eu quis gritar, quis chorar, quis sair correndo dali, mas não fiz nada. Fiquei parada, olhando para a tela, com o rosto do meu próprio rosto me encarando naquela foto roubada. O gerente ainda falou alguma coisa sobre contestação, boletim de ocorrência, prazo. Eu não ouvi. Assinei uns papéis, peguei uma cópia do extrato e saí da agência feito zumbi. Do lado de fora, o sol de janeiro tava de rachar. Gente passando com sacola, motoboy buzinando, vida seguindo. E eu ali,
encostada na parede do banco, segurando um envelope com a prova de que minha própria família me roubou. Eu não queria que fosse verdade. Eu queria que existisse outra explicação, qualquer uma. Queria voltar no tempo e nunca ter aberto aquela caixa de Natal. Mas a cópia do extrato pesava na minha mão, e o nome da empresa pesava mais ainda. Liguei para Patrícia. Dessa vez, eu ia ouvir. Quem era o dono da VS? Consultoria. E por que meu genro precisava de R$ 184 mil? Patrícia atendeu no segundo toque. Tia, tudo bem? Minha voz saiu embargada, engasgada, quase irreconhecível. Não tá nada bem. Contei tudo. O banco, os 3 empréstimos, a foto tirada de dentro do celular, o nome da empresa. Do outro lado da linha, Patrícia ficou em silêncio. Eu ouvia a respiração dela, pesada, controlada, respiração de quem já atendeu o caso assim, mas nunca na própria família. Fica em casa, tia. Não fala com ninguém. Eu passo aí depois do expediente. Desliguei e fiquei sentada no ponto de ônibus, segurando o envelope do banco. O sol queimava minha nuca, o barulho do trânsito zunia nos ouvidos. Uma mulher do lado falava no celular sobre lista de compras. Não esquece o detergente. O arroz está acabando. Vida normal. Problema pequeno. Eu queria trocar de lugar com ela. Cheguei em casa e não consegui comer. Fiz um miojo. Deixei esfriar na panela. Tomei água, muita água, como se pudesse lavar aquele gosto amargo que não saía da boca. Deitei no sofá e fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras no reboco. Às 7 da noite, Patrícia chegou com uma pasta debaixo do braço. Sentou na mesa da cozinha, abriu a pasta e espalhou os papéis. Eu vi logo que era coisa séria. Ela tinha passado a tarde pesquisando. Tia AVS. Consultoria foi aberta há 8 meses. Tá registrada no nome completo do Vinícius. Vinícius de Souza Santos. Não tem funcionário, não tem endereço comercial, não tem atividade declarada. É uma empresa fantasma. Minha mão foi até o peito. Apertei a blusa como se isso pudesse segurar o coração. Tem mais, Patrícia continuou. O Vinícius tem 4 protestos em cartório. Dívida com financeira, com loja de departamento, com clínica odontológica. Nome sujo em 3 cadastros de inadimplente. E o pior, ele está respondendo a uma ação de despejo do apartamento antigo, aquele que eles moravam antes de mudar para a casa nova. Ação de despejo? Ficou devendo 8 meses de aluguel. A Renata sabe disso? Eu balancei a cabeça, atordoada. Renata nunca tinha comentado nada. Pelo contrário, quando eles se mudaram, em setembro, ela disse que era para ter mais espaço para os meninos. Parecia feliz, parecia. E aí me veio uma lembrança. Outubro. Renata me mandou foto de um carro novo. Prata, 0 quilômetro, cheirando a couro. Olha o presente de aniversário que o Vini me deu, mãe! Eu respondi com um emoji de coração, orgulhosa do genro provedor. Provedor. Eu quis rir e chorar ao mesmo tempo. Patrícia, de onde veio o dinheiro desse carro? Ela me olhou firme. Do primeiro empréstimo. Tia, aquele de 47 mil. A data bate. Ele pegou o dinheiro no seu nome e deu de presente para a mulher. Meu estômago revirou. Engoli seco, mas não tinha nada para engolir. Eu lembrei do Vinícius no Natal. O sorriso forçado, a gentileza exagerada, o elogio falso para o meu cabelo. Ele tem um tique. Quando mente, pisca rápido. Eu nunca tinha prestado atenção. Mas agora, lembrando, ele piscou a noite inteira. Patrícia juntou os papéis de volta na pasta. Ele está afundado em dívida, tia, e achou um jeito de sair, usando a senhora. Eu não queria acreditar que meu genro era capaz disso. Mas eu também não queria acreditar que minha filha casou com um homem assim. A pergunta que martelava era outra. Renata sabia? Ela fez parte disso ou também foi enganada? Na manhã seguinte, acordei com uma decisão. Eu precisava olhar nos olhos da minha filha. Tomei banho, vesti uma roupa simples, passei um batom só para não parecer doente. Me olhei no espelho do banheiro. Tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Olheiras fundas, canto da boca caído, olhar de quem não dorme direito, mas eu não podia fraquejar. Não ainda.
Peguei 2 ônibus até o bairro da Renata. 40 minutos de viagem, espremida entre trabalhador indo para o serviço, estudante com fone de ouvido, mãe com criança no colo. O ônibus cheirava a suor e a café requentado. Eu fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, tentando ensaiar o que ia dizer. Não ensaiei nada. Não tinha palavras para isso. Cheguei na casa às 9h30. Toquei a campainha. O portãozinho de grade rangeu quando a Renata abriu. E aí eu vi. Minha filha estava destruída. Olheiras piores que as minhas. Cabelo preso de qualquer jeito, camiseta manchada, chinelo arrastando. Ela tinha chorado. Os olhos ainda estavam inchados, vermelhos nas bordas. Quando me viu, não sorriu. Só abriu mais o portão e disse, com voz rouca, "Entras, mãe." A casa estava em silêncio. As crianças tinham ido para a escola. Vinícius tinha saído. Sentamos na cozinha. Uma cozinha bonita, com armário planejado e fogão de 5 bocas. Tudo financiado, eu sabia agora. Tudo fachada. Eu ia começar a falar, mas Renata foi primeiro. "Mãe, eu não sei mais o que fazer." E desabou. Contou tudo entre soluços. Vinícius perdeu o emprego há 1 ano. 1 ano inteiro escondendo. Saía de manhã de terno, voltava à noite, fingia que estava tudo normal. Quando as contas começaram a apertar, ele pegou dinheiro com a agiota. "Quanto?" perguntei, com medo da resposta. 60 mil, mas com os juros virou 120. E o homem ameaçou as crianças. "Mãe." Minha mão voou para a boca, senti o estômago subir, a garganta fechar. Renata pegou o celular e me mostrou. Uma mensagem de áudio no WhatsApp. A voz era grossa, calma demais, calma de quem não precisa gritar para meter medo. "Ou paga até sexta, ou a molecada não volta da escola." Eu quis vomitar. "E o golpe?" perguntei, forçando as palavras. "Os empréstimos no meu nome. Você sabia?" Renata me olhou com os olhos cheios de água. "Eu juro que não, mãe. Eu juro pela vida dos meus filhos. Eu só descobri quando você ligou para Patrícia ontem. Confrontei ele de madrugada." Ele admitiu. Ela chorou mais. Eu fiquei em silêncio, dividida entre raiva e dor. Raiva do Vinícius. Dor pela minha filha. E uma pergunta que eu não conseguia calar. Será que ela está falando a verdade? Eu queria acreditar. Com toda a força do meu peito, eu queria. Estendi a mão e segurei a dela. Estava gelada, trêmula. Apertei com força. "Filha, a gente vai resolver isso, mas eu preciso saber de tudo, tudo mesmo." Renata fungou. Enxugou o rosto com a manga da camiseta. "Ele tá desesperado, mãe. Não dorme, não come direito. Fica andando pela casa de madrugada, falando sozinho. Eu tenho medo do que ele pode fazer." Eu também tinha. Mas não era medo de tristeza. Era medo de mais golpe, mais mentira, mais armadilha. A verdade é que eu olhava para minha filha e via uma mulher encurralada. Ela não era vilã. Era mais uma vítima de um homem que preferia destruir a família inteira a admitir que fracassou. Mas o agiota era real. A ameaça era real. E agora eu estava no meio disso também. Como eu podia salvar minha filha e meus netos sem afundar junto? A porta da frente bateu às 11h30. Eu reconheci o barulho dos passos antes de ver o rosto. Vinícius entrava em casa como sempre entrou, pisando firme, dono do espaço. Só que dessa vez, quando chegou na cozinha e me viu sentada com a Renata, ele travou. Por meio segundo, vi medo nos olhos dele. Depois, a máscara voltou. Dona Jurema. Que surpresa! Ele foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água, bebeu direto no gargalo. Calmo. Tranquilo demais. Eu conhecia esse tipo de calma. Era a calma de quem já ensaiou a mentira. "Senta aí, Vinícius", eu disse. "A gente precisa conversar." Ele sentou na ponta da mesa, longe de mim. Cruzou os braços, esperou. Eu tirei o envelope do banco da bolsa, coloquei na mesa, empurrei na direção dele. "Você me transformou numa criminosa." Ele nem olhou para o envelope. Ficou olhando para mim, com aquele sorrisinho de canto que ele faz quando acha que é mais esperto que todo mundo. Eu nunca tinha reparado como aquele sorriso era feio. "Dona Jurema, eu não sei do que a senhora está falando." "VS, consultoria", eu disse.
R$ 184.000 em empréstimo no meu nome. Biometria tirada do celular que você me deu. Quer que eu continue? O sorriso sumiu. Ele descruzou os braços, olhou para Renata, que estava encolhida na cadeira, mordendo o lábio até sangrar. E depois voltou para mim. E aí eu vi a mudança. O medo virou outra coisa. Virou cálculo. Tá bom, ele disse com voz baixa. A senhora descobriu. Parabéns. E agora? Vai fazer o quê? Denunciar? Vou. Ele riu. Uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Vai, é? Então deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Se inclinou para frente. Os olhos dele tinham uma frieza que eu nunca tinha visto. Desespero faz isso com a pessoa. Transforma em bicho acuado. A biometria é sua. A assinatura digital é sua. O celular está no seu nome. A foto no sistema do banco é da sua cara. Sabe o que vai acontecer se a senhora for na polícia? Vão perguntar. Dona Jurema, como a senhora não percebeu que fez 3 empréstimos? E a senhora vai dizer o quê? Que o genro malvado armou tudo? Ele balançou a cabeça. Quem vai acreditar numa velha que diz que não sabia? A palavra velha me acertou no peito como tapa. Minhas mãos tremeram. A boca secou. Eu quis responder, mas a voz não veio, porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. A armadilha era perfeita, e a prova apontava para mim. Renata soluçava baixinho. Vinícius se levantou, pegou a chave do carro no balcão. Se a senhora ficar quieta, eu dou um jeito de pagar. Vai demorar, mas pago. Agora, se resolver criar problema... Ele deixou a frase no ar. Não precisava terminar. Foi embora. A porta bateu de novo. O silêncio que ficou era pior que grito. Eu olhei para minha filha. Ela não levantou a cabeça. A vergonha era tão grande que cabia na cozinha inteira. E eu ali, com 62 anos, sentindo que minha vida não era mais minha. Meu nome, meu rosto, minha história, tudo tinha sido roubado. E o ladrão dormia na cama da minha filha. Eu não queria vingança. Eu só queria voltar a ser gente de verdade. Não essa velha que ele disse que ninguém ia acreditar. Mas como provar que eu não assinei o que a minha própria cara assinou? Naquela noite, eu não preguei o olho. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os barulhos da casa. O vento batendo na janela, o cachorro do vizinho latindo lá longe, o zumbido da geladeira velha. Sons que eu conheço há 30 anos. Sons de uma vida que agora parecia de outra pessoa. A frase dele não saía da minha cabeça. Quem vai acreditar numa velha? Virei pro lado esquerdo. Pro direito, de barriga para cima, nada adiantava. Tinha um peso no peito que não deixava o ar entrar direito. Levantei às 3 da manhã, fui pra cozinha, esquentei leite. Fiquei sentada no escuro, segurando a caneca quente, deixando o calor passar pras mãos frias. E foi ali, naquela cozinha escura, que a ficha caiu. Eu passei a vida inteira costurando. 40 anos com agulha e linha na mão. E o que é costura? É pegar pedaço que sozinho não faz sentido e juntar até virar peça inteira. É olhar para o tecido e enxergar a roupa que ainda não existe. É paciência, precisão e saber esperar o momento certo de arrematar. Vinícius me subestimou. Achou que eu era só uma velha boba, fácil de enganar. Mas velha boba não cria filha sozinha depois de viúva. Velha boba não sustenta casa com costura de encomenda. Velha boba não sobrevive 62 anos nesse país. Eu não sou boba. Eu sou costureira. E costureira sabe montar quebra-cabeça. Fui pro quarto e peguei meu caderno de anotações. Aquele caderno velho, de capa dura, onde eu anoto medida de cliente, modelo de roupa, prazo de entrega. Sentei na mesa da cozinha com uma caneta e comecei a escrever. Celular manipulado. Patrícia pode provar. Empresa fantasma. Documento do cartório. Dívidas escondidas. Certidões de protesto. Ameaça do agiota. Áudio no celular da Renata. Eu tinha peças. Mas faltava o arremate. A confissão. Vinícius era esperto. Ele não ia repetir o que disse na cozinha na frente de polícia ou juiz. Ele ia negar. Ia chorar, ia fazer papel de marido desesperado que só queria salvar a família. E no fim,
Quem ia parecer vilã era eu, a sogra amarga que quer destruir o casamento da filha. Eu precisava que ele confessasse, e precisava de testemunha. Não testemunha qualquer. Testemunha que ele não pudesse acusar de conspiração comigo. Às 6 da manhã, liguei para Patrícia. Tia, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu pensei a noite inteira e tenho um plano. Contei tudo. A ideia, os riscos, o que eu precisava dela. Do outro lado da linha, Patrícia ficou em silêncio por um tempo. Depois soltou um suspiro, mas não era suspiro de desânimo. Era de respeito. Tia, confissão gravada sem autorização judicial é frágil como prova. Eu sei. Por isso não quero gravação. Quero testemunha de carne e osso. Alguém que ele não espera. Patrícia ficou quieta de novo. Eu ouvi ela engolindo café do outro lado. Quem a senhora tem em mente? Eu olhei para o caderno na minha frente. Tinha desenhado um vestido ali, sem perceber. Um vestido de festa, com saia rodada. E aí lembrei de uma coisa que a Renata me contou anos atrás. Vinícius tinha uma irmã, Débora. Os dois brigaram feio por causa de herança. Não se falam há 3 anos. A irmã dele, eu disse. Ela já foi passada para trás por ele uma vez. Talvez queira ver justiça. Patrícia soltou uma risada baixa, surpresa. A senhora é perigosa, dona Jurema. Eu sorri pela primeira vez em dias. Eu sou costureira, minha filha. A gente aprende a juntar retalho. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Lá fora, a vida acordava, passarinho cantando, vizinho arrastando lixeira, ônibus passando na rua de baixo. Eu tinha um plano. Agora precisava de uma aliada que odiasse Vinícius tanto quanto eu. Será que Débora ainda guardava mágoa suficiente para me ajudar? Passei a semana seguinte armando as peças. Primeiro, consegui o telefone da Débora com a Renata. Inventei que queria convidar da família toda para um almoço de domingo, fazer as pazes, unir as pontas. Renata estranhou, mas não desconfiou. Ela queria tanto acreditar que as coisas podiam voltar ao normal que aceitou qualquer esperança. Liguei para Débora numa terça-feira à noite. Ela atendeu desconfiada. Não me conhecia, só tinha me visto uma vez no casamento, há 8 anos. Mas quando eu disse que precisava conversar sobre o Vinícius, o tom dela mudou. A senhora é sogra dele, né? O que ele aprontou dessa vez? Essa vez. A palavra ficou no ar como confirmação. Marcamos um café na padaria perto da minha casa. Débora apareceu no dia seguinte. Mulher de 40 e poucos anos, cabelo curto, olhar duro. Sentou na minha frente, pediu um pingado e foi direto ao ponto. Pode falar. Eu sei do que meu irmão é capaz. Contei tudo. O celular, os empréstimos, a empresa fantasma, a ameaça. Débora ouviu em silêncio, mexendo o café com a colherinha. Quando terminei, ela largou a colher e me olhou com uma mistura de raiva e alívio. Dona Jurema, meu irmão falsificou minha assinatura para ficar com a parte maior da herança do meu pai. Eu perdi 70 mil reais e nunca consegui provar. Ela apertou a xícara com força. Se a senhora tiver um plano, eu tô dentro. Expliquei o que eu precisava, que ela viesse ao almoço de domingo, ficasse na cozinha e ouvisse. Só ouvisse. Quando chegasse a hora, ela ia saber o que fazer. Débora concordou sem pestanejar. No domingo, acordei às 5 da manhã. Fiz feira no dia anterior. Carne de panela, mandioca, arroz soltinho, salada de maionese. E, de sobremesa, pudim de leite, receita da mãe do Vinícius, que Deus a tenha. Renata me ensinou a fazer anos atrás. Disse que era a única coisa que deixava ele emocionado. Eu ia usar essa emoção contra ele. A casa ficou cheirando a comida boa desde cedo. Pus a toalha de mesa branca, os pratos que eram da minha mãe, os copos de vidro que só saem do armário em ocasião especial. Parecia almoço de paz. Era armadilha de guerra. Renata chegou ao meio-dia com as crianças. Vinícius veio junto, desconfiado. Olhou em volta, cumprimentou seco, sentou no sofá mexendo no celular. 15 minutos depois, a campainha tocou. Fui abrir. Era Débora. O rosto do Vinícius quando viu a irmã entrar na sala. Isso eu vou levar pro túmulo.
Ele ficou branco. A mão que segurava o celular tremeu. Os olhos foram de mim para Débora, de Débora para Renata, procurando explicação. "O que ela está fazendo aqui?" Ele perguntou, voz travada. Eu sorri, calma como água de poço. "Ora, Vinícius, é sua irmã. Tá na hora de fazer as pazes, não acha? Família é tudo." Ele ficou em silêncio, engoliu seco. Viu o pomo de Adão subindo e descendo. Débora entrou. Cumprimentou Renata com um abraço frio, fez carinho nas crianças, sentou na cadeira de frente para o irmão. O almoço foi tenso como corda de violão afinada demais. Eu servia, sorria, fazia pergunta inocente. "Vinícius, você que entende de tecnologia, me explica esse negócio de Pix?" Ele respondia monossilábico, sem tirar o olho da irmã. Na hora da sobremesa, coloquei o pudim na mesa. O cheiro de caramelo subiu. Vinícius olhou para o doce e eu vi alguma coisa quebrar nele. Uma fresta de menino no meio de tanto cálculo. Débora também viu e entendeu que aquele era o momento de afrouxar a presa antes de apertar. O que será que Jurema combinou com Débora antes desse almoço? Depois do pudim, fiz meu movimento. "Vinícius, posso trocar uma palavra com você?" Lá no quintal, só nós dois. Ele hesitou. Olhou para Renata, que desviou o olhar. Olhou para Débora, que fingia mexer no celular. Por fim, levantou devagar, como o bicho que fareja a armadilha, mas não sabe onde ela está. Saímos pela porta da cozinha. Meu quintal é simples, tanque de lavar roupa, varal de arame, um pé de jabuticaba que o Geraldo plantou quando a Renata nasceu. Encostei no tanque, cruzei os braços. Vinícius ficou de pé perto da porta, pronto para fugir. "Relaxa", eu disse, com voz mansa. "Eu chamei você aqui para resolver, não para brigar." Ele franziu a testa. "Resolver como?" Eu suspirei fundo. Tinha ensaiado esse momento a semana inteira. "Vinícius, eu sei que você está afundado. Dívida com agiota, nome sujo, desemprego. Eu sei o peso disso. E eu sei que você fez o que fez porque não viu outra saída." Ele ficou calado, mas os ombros baixaram um pouco, a guarda cedendo. "Eu não quero polícia", continuei. "Não quero ver pai dos meus netos preso. O que eu quero é resolver essa situação e seguir em frente." Vi a mudança nos olhos dele. A desconfiança deu lugar a outra coisa. Esperança. Esperança de quem está se afogando e vê uma boia. "Resolver como?" repetiu, agora com voz mais fraca. "Eu pago as dívidas." Ele piscou. "Uma vez? Duas? A senhora paga?" "Pago. Tenho um dinheiro guardado da venda do terreno do Geraldo. Mas antes, eu preciso saber o tamanho total do buraco. Quanto você deve pro agiota? Quanto você pegou no meu nome? Tem mais alguma coisa que eu preciso saber?" Eu falava calma, quase doce, como mãe que perdoa filho que errou. E ele caiu. Caiu porque queria cair. Porque estava cansado de carregar sozinho. Porque achou que tinha vencido. "O agiota era 120 mil. Ele começou, falando rápido agora, como quem confessa em igreja. "Mas eu paguei metade com o primeiro empréstimo, o de 47 mil. O carro foi para acalmar a Renata, para ela não desconfiar. Os outros 2 empréstimos foram para cobrir o resto e para manter a casa funcionando." "E o celular?" perguntei, mantendo a voz firme. Ele passou a mão no cabelo, olhou para o chão. "Comprei de um cara que vende no centro. Ele instala o aplicativo antes, já vem configurado. A senhora nem ia perceber. Era só eu pegar os dados, fazer os empréstimos e pagar antes de vencer. A senhora nunca ia saber, mas eu soube. É." Ele soltou uma risada amarga. "A sobrinha da senhora estragou tudo." Eu quase sorri. Quase. O que Vinícius não viu, a janela da cozinha, atrás dele, estava aberta, e na cozinha, em silêncio, Débora segurava o celular dela na altura do peito, gravando. Ao lado dela, Renata ouvia tudo com a mão tampando a boca. Não era gravação escondida de desconhecido. Era a própria irmã registrando confissão do irmão. Era a esposa testemunhando a traição. Eu tinha minha prova. E tinha minhas testemunhas. Vinícius continuava falando, aliviado por finalmente dividir o peso.
Não percebeu que cada palavra era prego no próprio caixão. Eu deixei ele falar. Deixei sair tudo. Porque costureira boa não interrompe o tecido quando ele está se desenrolando sozinho. Quando ele finalmente parou, eu disse apenas: "Obrigada por me contar, Vinícius. Agora eu sei o que fazer." Ele sorriu, achando que tinha me convencido. Não sabia que a irmã dele tinha tudo gravado no celular e que a esposa dele tinha ouvido cada palavra. Vinícius entrou pela porta da cozinha e congelou. Débora estava de pé, celular na mão, olhar de pedra. Renata estava sentada na cadeira, chorando em silêncio, os ombros tremendo. As crianças, graças a Deus, estavam na sala vendo desenho no tablet, longe daquele desastre. "O que?" Vinícius começou, mas a voz morreu na garganta. Débora levantou o celular. "Tá tudo aqui, Vini. Tudo. O agiota, os empréstimos, o celular adulterado, sua voz, suas palavras. Você acabou de confessar." O rosto dele ficou cinzento. Cor de quem vê a própria vida desmoronando em câmera lenta. Ele olhou para mim, procurando explicação, mas eu não disse nada. Só fiquei encostada na pia, braços cruzados, esperando. "Débora, você não pode usar isso," ele disse, a voz subindo de desespero. "É gravação ilegal. Não vale nada." "Talvez não valha em tribunal," ela respondeu, guardando o celular no bolso. "Mas vale para mim, vale para Renata, e vale para Dona Jurema aqui, que você chamou de velha e achou que ia engolir calada." Ele deu um passo para trás, encostou na parede. A arrogância tinha evaporado. Sobrou só um homem acuado, pequeno, patético. Vinícius saiu sem dizer mais nada. Pegou a chave do carro e foi embora, deixando a esposa e os filhos para trás. A porta da frente bateu tão forte que o quadro da sala tremeu. Ficamos as três em silêncio. Renata soluçava. Débora respirava fundo, controlando a raiva. Eu fui até o fogão e esquentei água para o café, porque é isso que a gente faz quando não sabe o que fazer. Ocupa as mãos. Enquanto a água fervia, Débora puxou uma cadeira e sentou pesado. "Dona Jurema, meu irmão sempre foi assim, desde moleque. Mentia para minha mãe, roubava troco do meu pai, colava na prova e botava a culpa nos outros. Quando nosso pai morreu, há 5 anos, ele falsificou minha assinatura num documento de partilha. Ela tirou uma pasta de dentro da bolsa, colocou na mesa, abriu. Olha aqui. Escritura do lote que era para ser metade meu. A assinatura parece minha, mas não é. Eu tentei provar na época, mas advogado custava caro e eu não tinha como bancar perícia. Peguei o documento. A assinatura era caprichada demais, justamente o erro. Débora sempre assinou de qualquer jeito, garranchado. Eu sabia porque já tinha feito roupa para ela, anos atrás, e ela assinou o recibo na minha frente. Ele me tirou 70 mil reais, Débora continuou. E eu engoli porque era meu irmão. Porque minha mãe tinha acabado de perder o marido e eu não queria dar mais desgosto. A voz dela embargou. Mas agora chega. Eu servi o café em 3 xícaras. Coloquei uma na frente dela, uma na frente da Renata, fiquei com a terceira. O vapor subia entre nós, quente e amargo. Se a gente juntar os 2 casos, eu disse, devagar, mostra que ele faz isso sempre. Não foi desespero de momento. É padrão. Débora concordou com a cabeça. Padrão de estelionatário. O juiz vai ver isso. Olhei para Renata. Minha filha estava destruída, mas também estava ouvindo, pensando, juntando coragem de algum lugar fundo. Eu segurei a mão dela por cima da mesa. Tava gelada, molhada de lágrima. Filha, eu não vou te obrigar a nada, mas eu vou denunciar, com ou sem você. Renata levantou os olhos. Tinha medo ali, vergonha, dor. Mas tinha outra coisa também. Uma faísca de raiva que eu nunca tinha visto. Ela ainda não respondeu, mas eu sabia que a resposta viria. A pergunta que ficou no ar: Renata teria coragem de depor contra o próprio marido? Fui embora no fim da tarde, deixando Renata com as crianças. Débora me deu carona até em casa. No carro, ficamos em silêncio a maior parte do caminho. Ela dirigia concentrada, mordendo o canto do lábio, igualzinho ao irmão. Sangue é sangue, mesmo quando a gente quer negar.
Quando parou na frente do meu portão, ela disse: Dona Jurema, obrigada por me incluir nisso, por me dar chance de fazer alguma coisa. Eu olhei para ela e vi uma mulher que carregou mágoa por 5 anos em silêncio, que engoliu injustiça para não quebrar a família, que acordava de madrugada pensando no que podia ter feito diferente. Eu conhecia esse peso. Era o mesmo que eu carregava agora. A gente se fala na delegacia, respondi. Cuida de você. Entrei em casa e o silêncio me abraçou. Aquele silêncio de fim de domingo, quando a rua esvazia e sobra só o barulho do próprio pensamento. Sentei no sofá, tirei os sapatos, deixei os pés no chão frio, doíam as pernas, as costas, o pescoço. Cansaço de quem correu maratona sem sair do lugar. Fui até a cozinha e guardei o resto do pudim na geladeira. Lavei as xícaras de café. Passei pano na mesa. Tarefas pequenas, automáticas, para não ter que pensar no que veio depois. Mas o pensamento veio igual. Renata, minha filha de 34 anos, que eu carreguei na barriga, amamentei de madrugada, ensinei a andar, vi se formar. Minha filha que casou achando que tinha encontrado um homem bom. Minha filha que agora precisava escolher entre o marido e a mãe. Eu sabia o peso dessa escolha. Sabia que, se ela ficasse do lado dele, eu ia perder não só o dinheiro, ia perder ela, ia perder os netos, ia virar a sogra maluca que inventou história para destruir casamento. Mas se eu ficasse quieta, ia perder outra coisa, minha dignidade, meu nome, a chance de olhar no espelho sem sentir vergonha. Eu não ia ficar quieta, não dessa vez. Tomei meu remédio de pressão, escovei os dentes, deitei na cama. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o ventilador girar. Rezei um Pai Nosso, depois uma Ave Maria, depois desisti e fiquei só pedindo: Deus, dá força para minha filha. Dormi mal. Acordei às 4, às 5, às 6. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da Renata chorando na cozinha. Às 7:30 da manhã, meu celular tocou. Número da Renata. Atendi com o coração na garganta. Mãe? A voz dela estava rouca. Voz de quem chorou a noite inteira. Tô aqui, filha. Silêncio. Eu ouvia, do outro lado, o barulho da cafeteira ligando. A rotina que continua mesmo quando a vida desaba. Eu pensei a noite toda, ela disse, devagar. No que você falou, no que eu ouvi pela janela, em tudo. Eu não respondi. Deixei ela ir no tempo dela. O Vinícius não voltou para casa. Mandou mensagem de madrugada dizendo que ia ficar na casa de um amigo. Nem perguntou das crianças. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Tinha ferro ali dentro. Mãe, eu vou depor. Fechei os olhos, senti uma lágrima escorrer quente pelo canto do rosto. Filha, você tem certeza? Eu não quero te obrigar a nada. Eu sei, mas eu preciso fazer isso. Pelos meninos, eles precisam de uma mãe que não se cala quando vê errado. Eu quis abraçar ela através do telefone. Quis dizer 1000 coisas, que eu tinha orgulho, que ela era forte, que ia ficar tudo bem. Mas o que saiu foi só: eu te amo, filha. Isso não muda nunca. Renata fungou do outro lado. Eu também, mãe. Me encontra na delegacia amanhã? Encontro. Desliguei e fiquei sentada na beira da cama, segurando o celular contra o peito. O sol de janeiro entrava pela fresta da cortina, quente e teimoso. A vida continuava lá fora. Passarinho, buzina, gente indo trabalhar. Minha filha tinha escolhido. Agora faltava resolver um problema que delegacia nenhuma ia resolver sozinha. O agiota ainda estava lá fora, e ele não ia gostar de perder o devedor. A denúncia ficou marcada para terça-feira. Patrícia organizou tudo. Ela ia entregar o laudo técnico do celular. Débora ia depor sobre a falsificação da herança. Renata ia confirmar o que ouviu pela janela. Eu ia contar minha parte. O presente de Natal, os empréstimos, a ameaça na cozinha. Mas na segunda-feira de manhã, o problema bateu na minha porta. Eu estava estendendo roupa no quintal. Lençol branco, toalha de banho, as coisas simples que ancoram a gente no chão quando tudo mais flutua. O sol estava forte, cheiro de sabão em pó no ar, passarinho cantando no fio de luz.
Por um minuto, eu quase esqueci o pesadelo. Aí a campainha tocou. Fui abrir achando que era a vizinha, Dona Neuza, que sempre pede uma xícara de açúcar emprestada. Mas quando abri o portão, meu corpo inteiro gelou. 2 homens. Um alto, magro, de boné preto. Outro baixo, largo, com corrente de ouro no pescoço. Nenhum dos 2 sorria. Nenhum dos 2 precisava. Dona Jurema? O alto perguntou, voz calma demais. Minha garganta fechou. Tentei responder, mas saiu só um sim rouco, quase inaudível. A gente tá procurando o Vinícius. Sabe onde ele tá? Balancei a cabeça. Rápido, nervoso. Não sei. Não moro com ele. O baixo deu um passo para frente. Não encostou em mim. Não precisava. A presença dele já era ameaça suficiente. Ele tinha um tique. Ficava estalando os dedos da mão direita. Um por um, devagar. O som fazia meu estômago revirar. A senhora é sogra dele, né? Mãe da Renata? Meu coração disparou. Eles sabiam quem eu era. Sabiam da minha filha. Olha, dona, o alto continuou. A gente não quer problema com a senhora, não. Nosso assunto é com o Vinícius. Mas ele sumiu. E quando o devedor some, a gente precisa lembrar ele de que tem compromisso. Eles foram embora sem dizer mais nada. Entraram num carro prata estacionado na esquina e sumiram. Eu fiquei parada no portão, tremendo. As pernas bambearam tanto que tive que me segurar na grade para não cair. Fiquei ali uns 2 minutos, respirando fundo, tentando acalmar o peito. Quando consegui andar de volta para dentro, vi um bilhete no para-brisa do meu carro. Papel branco, dobrado ao meio. Abri com as mãos tremendo. Tinha um endereço escrito à caneta. Só isso. Mas eu reconheci o endereço. Era a escola dos meus netos. Minhas pernas cederam. Sentei no meio-fio, ali mesmo, na frente de casa, com o papel amassado na mão. Gente passando na rua, olhando estranho, achando que eu estava passando mal, e estava passando o maior mal da minha vida. Eu não queria polícia. Polícia demora, polícia faz boletim, polícia não fica na porta da escola. Eu precisava de solução agora. E aí me veio uma lembrança. Uma cliente antiga, Dona Zélia. Eu fiz o vestido de formatura da neta dela, há uns 4 anos. Vestido rosa claro, saia rodada, renda importada. A mulher pagou em dia e ainda me deu gorjeta. Dona Zélia é viúva de delegado. Delegado famoso na região, daqueles que todo mundo conhece e respeita. E, mais importante, Dona Zélia é sogra de alguém. Sogra do agiota. Eu sei porque ela me contou na prova do vestido. Reclamou do genro, disse que ele mexia com coisa errada, que ela tinha vergonha, mas não podia fazer nada. Talvez agora ela pudesse. Peguei o celular e procurei o número nos contatos antigos. Achei. Disquei antes de perder a coragem. Dona Zélia? É a Jurema, a costureira. A senhora lembra de mim? Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz de velha firme. Jurema do vestido da Clarinha? Claro que lembro. O que aconteceu? Eu respirei fundo. Ia apostar tudo numa relação de agulha e linha. Será que uma costureira consegue parar um agiota? Dona Zélia me recebeu no mesmo dia, às 4 da tarde. A casa dela ficava num bairro nobre da cidade, desses com rua arborizada, guarita na entrada, jardineiro cuidando da calçada. Eu fui de ônibus, desci 2 paradas antes para não chegar suada. Mesmo assim, quando toquei a campainha, minhas mãos estavam úmidas e frias. A empregada abriu. Me olhou de cima a baixo, desconfiada, mas quando eu disse meu nome, ela assentiu e me levou até a varanda dos fundos. Dona Zélia estava sentada numa cadeira de vime, tomando chá gelado. 71 anos, cabelo branco bem cortado, postura de quem nunca precisou se curvar para ninguém. Quando me viu, levantou devagar e estendeu a mão. Jurema, quanto tempo? Senta aqui comigo. Sentei na cadeira ao lado. A varanda dava para um jardim bonito, com piscina azul e pé de manga carregado. Um mundo diferente do meu quintal com tanque de cimento e varal de arame. Mas dor é dor em qualquer bairro, e Dona Zélia sabia disso. Conta o que aconteceu, ela disse, direta. Pelo tom da sua voz no telefone, não é coisa boa. Contei tudo,
Sem enfeite, sem rodeio, o celular, os empréstimos, o genro golpista, a ameaça do agiota. Quando cheguei na parte do bilhete com o endereço da escola, minha voz falhou. Tive que parar, respirar, engolir o nó na garganta. Dona Zélia ouviu em silêncio. O rosto dela não mudou, mas eu vi a mão apertar o braço da cadeira quando mencionei as crianças. Esse agiota, ela disse, devagar. É o Mauro? Eu não sabia o nome. Descrevi o homem baixo, largo, corrente de ouro, tique de estalar os dedos. É o Mauro, ela confirmou. Meu genro. O ar ficou pesado entre nós. Dona Zélia olhou para o jardim, para o céu, para lugar nenhum. Minha filha casou com ele há 12 anos. Eu avisei, implorei, briguei. Não adiantou. Amor cego é assim. A gente só enxerga quando já está no fundo do poço. Ela suspirou. O Mauro não é assassino, Jurema. Ele é covarde. Ameaça, pressiona, mete medo. Mas nunca encostou a mão em ninguém. E as crianças? Perguntei, com voz fina. Meus netos? Ele não vai tocar nos seus netos. Eu vou garantir isso. Ela disse com tanta certeza que eu quase acreditei na hora. Quase. Como? Dona Zélia me olhou firme. O Mauro tem medo de uma coisa só nessa vida: perder a fachada de homem de bem. Ele frequenta a igreja comigo todo domingo. Cumprimenta o padre, dá esmola na saída, posa de genro exemplar. Se a comunidade souber o que ele faz de verdade, ele perde tudo. Clientela, respeito, casamento. Ela pegou o celular da mesa. Eu vou ligar para ele agora. Na sua frente, você vai ouvir. Meu coração acelerou. Dona Zélia discou. Colocou no viva voz. 2 toques, 3. Atendeu. Oi, a sogra. Tudo bem? A voz dele era diferente ao telefone. Mansa, respeitosa. Voz de genro comportado. Mauro, eu tô aqui com uma amiga minha, Dona Jurema. Você mandou uns rapazes na casa dela hoje de manhã. Silêncio do outro lado. Longo, pesado. A senhora conhece ela? Conheço. Fez o vestido de formatura da Clarinha. E agora você vai me ouvir bem. Essa mulher e a família dela estão fora do seu negócio. Se eu souber que você chegou perto dos netos dela, eu conto pro padre Antônio, pro seu Joaquim do Conselho e pra sua esposa o que você faz com esse dinheiro. Mais silêncio. Eu ouvia a respiração dele do outro lado, pesada, raivosa, contida. O Vinícius me deve 120 mil reais, Dona Zélia. Problema seu. Cobra dele, não da família. Estamos entendidos? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz era de cachorro que abaixou a cabeça. Entendido. Dona Zélia desligou. Me olhou com um meio sorriso cansado. Pronto. Ele não vai mais incomodar. Eu quis chorar de alívio. Quis abraçar aquela mulher que eu mal conhecia, mas só consegui dizer: obrigada, obrigada de verdade. Ela segurou minha mão. A pele era fina, cheia de manchas de idade, mas o aperto era forte. A gente que é mãe e avó sabe, não existe nada mais perigoso do que mexer com nossos netos. Esse Vinícius vai pagar pelo que fez, mas não com o sangue das crianças. Saí daquela casa com o peito mais leve do que entrei. O agiota estava neutralizado. Agora só faltava a denúncia. E Vinícius, sozinho, sem proteção, ia finalmente enfrentar o que fez. Na terça-feira de manhã, eu acordei diferente. Não foi o sol entrando pela janela, nem o café que coei mais forte que o normal. Foi uma coisa por dentro, uma firmeza no peito que eu não sentia há semanas. Vesti minha melhor roupa, calça social preta, blusa azul marinho que eu mesma costurei, sapato de salto baixo que não uso desde o casamento da Renata. Me olhei no espelho e, pela primeira vez, não vi uma velha enganada. Vi uma mulher pronta para recuperar o próprio nome. Patrícia me buscou às 8. No carro, fomos em silêncio. Ela dirigia concentrada. Eu olhava pela janela, vendo a cidade acordar. Padaria abrindo, gente no ponto de ônibus, criança de uniforme indo para a escola. Vida comum. Problema comum. Todo mundo carregando alguma coisa invisível. Na delegacia, Débora já esperava na recepção. Renata chegou 10 minutos depois, com os olhos inchados, mas o queixo erguido.
Nos abraçamos as três, um abraço apertado, de mulher que sabe o peso do que vai fazer. O delegado nos atendeu numa sala pequena, com ar-condicionado barulhento e pilha de processo na mesa. Homem de meia idade, bigode grisalho, olhar de quem já ouviu todo tipo de história. Mas quando Patrícia abriu a pasta com o laudo técnico, ele se inclinou para frente. A senhora tem provas consistentes, dona Jurema. Eu tinha. O laudo mostrava o aplicativo oculto no celular. Os documentos do banco comprovavam os empréstimos fraudulentos. A certidão de protesto revelava o padrão de dívidas do Vinícius. O registro da empresa fantasma ligava tudo a ele. E, por fim, o depoimento de Débora sobre a herança falsificada mostrava que não era desespero de momento, era prática reiterada. Renata depôs por último. A voz dela tremeu, mas não falhou. Contou o que ouviu pela janela da cozinha. Cada palavra, cada confissão. O delegado anotava em silêncio. Quando terminamos, ele fechou a pasta e disse: "Vou pedir a prisão preventiva. Estelionato qualificado, falsidade ideológica, fraude eletrônica. Com esse histórico, ele não vai conseguir responder em liberdade." Meu corpo inteiro relaxou. Os ombros baixaram, a respiração soltou, os olhos arderam de lágrima contida. Eu apertei a mão de Renata, que chorava baixinho ao meu lado. Vinícius foi preso no dia seguinte. A polícia o encontrou na casa de um amigo, no interior. Ele tentou fugir pelos fundos, mas tropeçou no próprio pé e caiu no quintal. Patrícia me contou depois, com um sorriso triste: "Ele caiu de cara na lama, tia, literalmente." Na sexta-feira, fui até a delegacia uma última vez. O delegado tinha autorizado uma visita. Eu pedi para falar com ele, não sei bem porquê, talvez para fechar o ciclo, talvez para ver com meus próprios olhos. Vinícius estava numa sala de espera, algemado, aguardando transferência. Quando me viu entrar, ele levantou a cabeça. Tinha olheira funda, barba por fazer, roupa amassada. O homem que achava que ia me enganar para sempre, não gritei, não xinguei, não chorei. Só abri a bolsa, tirei o celular de última geração, aquele que ele me deu no Natal, e coloquei na mesa entre nós. "Você me deu um presente", eu disse com voz firme. "Eu tô devolvendo." Ele não respondeu. Ficou olhando para o celular como se fosse uma cobra. Eu virei as costas e saí. Não olhei para trás. Do lado de fora da delegacia, o sol de janeiro batia forte. Renata me esperava no banco da praça, com Pedro e Lívia do lado. Quando me viram, os dois vieram correndo. "Vó, vó!" Me abaixei e abracei os dois com força. Cheiro de shampoo, de suor de criança, de vida que continua. Senti as lágrimas descerem, mas dessa vez era alívio, era gratidão, era amor que nenhum golpista consegue roubar. Renata veio logo atrás, me abraçou por cima das crianças e ficamos ali, às 4, no meio da praça, sem se importar com quem olhava. "Vamos tomar sorvete?" Pedro perguntou, puxando minha mão. Eu ri, uma risada de verdade, que vinha lá de dentro. "Vamos, meu filho, hoje a avó paga." Fomos os 4 até a sorveteria da esquina. Pedi casquinha de creme para as crianças, açaí para Renata e um picolé de limão para mim. Sentamos no banco da calçada, lambendo sorvete, vendo a vida passar. Eu olhei para minha filha, para os meus netos, para o céu azul de janeiro, e pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos 19 dias. O presente envenenado, a descoberta, a dor, a armadilha, a luta e a vitória. Eu não sou advogada, nem delegada, nem perita. Sou costureira. Passei a vida inteira juntando retalho, que sozinho não faz sentido, e transformando em coisa inteira, bonita, útil. Foi isso que eu fiz com essa história. Juntei as peças. Montei o quebra-cabeça e costurei a justiça com minhas próprias mãos. Naquele Natal, meu genro me deu um celular de última geração. Eu devolvi uma lição que ele nunca vai esquecer. Nunca subestime uma mulher que passou a vida juntando retalhos. A gente sabe montar qualquer quebra-cabeça. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação em que alguém da família te decepcionou? Como você lidou? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova.
E me fala, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos os comentários. Até a próxima.